O Trypanosoma evans é um parasita flagelado e do sangue. Ele é conhecido por infectar uma grande parte de mamíferos. No Brasil, foi diagnosticado na área central do país, tanto em animais silvestres quanto em animais domésticos. Essa enfermidade apresenta altos índices de morbidade e mortalidade, atingindo assim então o setor na criação e produção de gado. A propagação do parasita para os hospedeiros e reservatórios ocorre de forma mecânica, ou seja, através de insetos hematófagos do tipo tabanídeos, assim como mutucas, especialmente durante o período do ano em que há um aumento na pluviosidade e na temperatura. Os sinais clínicos da tripanossomose incluem anemia, febre intermitente, perda de pelos, emagrecimento progressivo, edema de membros e partes ventrais do corpo, inapetência e hemorragias na câmara anterior dos olhos. Nos estágios mais crônicos da doença, os animais se tornam mais fracos, apresentam palidez de mucosa, ocasionalmente ictéricos, linfadenomegalia superficial e incoordenação motora com paralisia dos membros posteriores. O diagnóstico da tripanossomose se dá com algumas técnicas, sendo elas o esfregaço sanguíneo, sorologia, PCR, técnica de microhematócrito, aspirado de linfonodo. Esfregaço sanguíneo. Para a ocorrência da técnica, coloca uma gota de sangue na lâmina e uma distância de aproximadamente de 2 a 3 centímetros de um lado final da lâmina. A gota ela é espalhada até o lado oposto, isto é, empurrando a gota com a outra lâmina, com um ângulo de 45 graus. São recomendados esfregaços de camadas finas, pois facilitam a leitura, onde não ficam sobrepostas umas células com outras. Nessa técnica é comum ter falso negativo. Em infecção aguda, o falso negativo diminui. Em infecção crônica, o falso negativo aumenta. Encontra-se nessa forma tripomastigotas do parasita. Outro exame sorológico é o ELISA e o RIF. Ambos esses testes detectam IgG e IgM. Suas limitações é que há chances desses testes resultarem em falsos positivos, porque o animal ele pode ter tido a doença. Então, quando ele faz o teste, pode detectar os anticorpos, mas não quer dizer que o animal esteja infectado. Então, é mais comum esses falsos positivos. PCR. O exame PCR detecta DNA parasitário pelo plasma sanguíneo. Infecções agudas em animais sintomáticos desenvolvem alta parasitemia, aumentando. Já as infecções crônicas em animais assintomáticos desenvolvem a baixa parasitemia, diminuindo. Nesse exame é mais comum os falsos positivos. A técnica de microhematócrito consiste em centrifugar um tubo capilar com a amostra de sangue, que concentra os parasitas e aumenta a capacidade do teste. Os parasitas é encontrado entre o plasma e a capa leucocitária. Outra técnica é o aspirado de linfonodo, que é uma forma invasiva onde detecta tripomastigotas do parasitas, como podemos observar na imagem. O nosso caso é sobre um surto de tripanossomose em uma criação com 13 equinos no município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. 4 fêmeas apresentavam marcha oscilante com incoordenação dos posteriores. Dentre essas 4, 2 estavam amamentando. Elas tinham parido há mais ou menos um mês. Vale ressaltar que os equinos estavam em uma área de mata ciliar e tinha a presença de capivaras. Também foi observado perto sob esses equinos, moscas do gênero Stomoxys. Foram realizados esfregaços sanguíneos periféricos em 8 egos. Estes foram curados e levados ao microscópio posteriormente. Devido à disponibilidade de somente 3 ratos na propriedade, o sangue de 3 éguas que apresentavam sinais clínicos de enrijecimento foram inoculados nos animais para confirmação do diagnóstico. No esfregaço sanguíneo foi possível observar a presença de tripomastigota de Trypanosoma evans,
em 3 dos equinos. Após 10 dias de inoculação nos ratos, um dos roedores apresentou a forma flagelada na circulação, confirmando o diagnóstico de tripanossomose. A suspeita epidemiológica foi baseada na presença de capivaras que estavam próximas aonde os equinos estavam, além da morte de cães infectados com a doença. Muitos trabalhos descrevem as capivaras como importantes reservatórios do Trypanosoma elanci. Surtos em capivaras precedem os surtos em equinos, mas isso não foi observado nesse caso, pois não haviam capivaras mortas ou com os sintomas da doença. Entretanto, não se descarta a hipótese desses animais terem sido fonte de infecção da doença. A presença de mata ciliar e de temperaturas mais elevadas contribuiu para o grande número de insetos no local, inclusive moscas hematófagas da espécie Stomoxys e tabanídeos que foram encontrados junto aos equinos, sendo essa uma forma de transmissão. Conforme relatado, um dos cães da propriedade apresentou os sinais clínicos da doença e foi comprovado por meio de esfregaço sanguíneo, pela presença do protozoário. Bovinos e cães eles podem ser reservatórios eficientes, podendo transmitir a doença para os equinos. O tratamento da tripanossomose se dá com o uso do aceturato de diminazeno, que é um barbicida e tripanocida. Em equinos infectados, usa-se 7,5 mg por quilo via intramuscular. Em cães infectados, não ultrapassar a concentração de 3,5 mg por quilo via intramuscular. Profilaxia. Atualmente, apenas a quimioprofilaxia e o controle dos vetores por drogas pull-on e armadilhas impregnadas com inseticidas que costumam ser usadas. Alguns exemplos são o top line e o acatar.